Olá! Hoje a gente vai mergulhar na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para entender a grande transformação que está acontecendo no ensino de história aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar, muita gente lembra da aula de história como, bom, uma lista enorme de nomes, de eventos, de datas para decorar, né? Aquela sucessão de fatos que pareciam tão distantes, tão desconectados do nosso dia a dia. Mas será que o ensino de história precisa ser só isso? Então a proposta que está na mesa agora, com a BNCC, vai por um caminho bem diferente. A ideia é desenvolver uma nova forma de olhar para o passado. Não como algo que já acabou, que está morto, mas sim como um campo de investigação que está vivo e que é, olha só, essencial para a gente entender o presente. Ok, vamos fundo nisso. O conceito principal, a espinha dorsal dessa nova abordagem, é o que a BNCC chama de atitude historiadora. E isso, na prática, é uma mudança fundamental de postura. Sabe, em vez de só aceitar os fatos que vêm prontos nos livros, a ideia é aprender a fazer as perguntas certas. É como se a gente virasse um detetive, sabe? Que investiga as pistas que o passado deixou para trás. Seja um documento, um objeto antigo ou até um relato de alguém. E olha, essa citação do próprio documento é brilhante, porque ela mostra a alma da coisa. A história não é uma verdade única, escondida, só esperando para ser encontrada. Pelo contrário, ela é uma construção, uma interpretação. São narrativas que a gente cria a partir da análise das evidências. E entender como essas narrativas são criadas, essa é a chave de tudo. Mas aí vem a pergunta: como essa tal de atitude historiadora funciona na prática? Como é que a gente pega um objeto qualquer, um texto, e transforma numa fonte de conhecimento? Bom, para isso a gente usa algumas habilidades essenciais. Pensa nessas 5 ações como se fossem o kit de ferramentas do investigador. São elas que permitem que qualquer pessoa consiga interrogar uma fonte histórica para extrair o significado dela. O lance não é ter todas as respostas de cara, mas sim saber fazer as perguntas que levam até o conhecimento. E o mais legal é que essa investigação não fica presa só em livros ou museus, não. A história está nos objetos mais simples do nosso dia a dia, que podem contar histórias super complexas se a gente souber usar as ferramentas certas. Vamos pensar num pilão, por exemplo. Antigamente, ele era um item de trabalho, fundamental na cozinha. Hoje, muitas vezes, ele é um item de decoração na sala. Ele mudou completamente de função. E quando a gente pergunta por que essa mudança aconteceu, a gente começa a entender transformações sociais, tecnológicas e até nas relações de trabalho. A comparação é outra ferramenta poderosíssima. Olha só o caso da pintura corporal. Para muitos povos indígenas, ela tem um significado social profundo, ritualístico, de comunicação. Já nas cidades, o mesmo ato pode ser visto como moda, como uma expressão puramente individual, estética. Isso mostra como um mesmo gesto pode ter sentidos totalmente diferentes, dependendo da sociedade. Já a interpretação nos mostra que nem sempre existe uma única resposta certa. Pega a obra do El Greco, por exemplo, com aquelas figuras super alongadas. Alguns especialistas vão dizer que foi uma escolha estética genial, uma ruptura, outros levantam a hipótese de que ele tinha um problema de visão, tipo astigmatismo. As duas são narrativas com argumentos, e é isso que nos ensina a analisar e a pesar diferentes pontos de vista. Tudo bem, mas como essa habilidade de investigar o mundo é construída na escola? A BNCC propõe um caminho bem gradual que vai acompanhando o desenvolvimento dos alunos ao longo dos anos. Essa jornada de aprendizagem é pensada de um jeito muito bacana. Ela começa com aquilo que é mais próximo da criança, ela mesma, a família dela, e aos pouquinhos, como se fossem círculos se expandindo, vai crescendo para a comunidade, para outros povos e, finalmente, para o mundo todo. E dá para ver essa progressão muito bem na prática. Lá no primeiro ano, o foco é o eu, a história pessoal, a família. Chegando no terceiro ano, o olhar já se amplia para a dinâmica da cidade, do campo. E no quinto ano, o estudante já está explorando a diversidade de povos do mundo e as primeiras noções de cidadania. Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Qual é o objetivo final de tudo isso? Por que essa mudança toda no jeito de ensinar a história é tão importante assim? Pois é, o ponto crucial é este aqui. O objetivo não é formar um monte de mini-historiadores. A meta é formar cidadãos. Cidadãos com capacidade de pensar por conta própria, de analisar o mundo ao redor, de reconhecer e respeitar as diferenças e, o mais importante, de entender que o nosso presente é resultado de processos do passado. Isso capacita a gente para participar ativamente da sociedade. Resumindo a ópera, a história deixa de ser sobre o que aconteceu para se tornar uma ferramenta poderosa para a gente entender por que as coisas são como são. É um instrumento para a gente compreender quem somos, de onde viemos e, quem sabe, para onde a gente pode ir.
E é com essa reflexão que a gente encerra. A proposta é que a história seja vista não como um arquivo de fatos empoeirados, mas sim como um manual de instruções para o nosso tempo. Um guia que nos ensina a ler o mundo com olhos muito mais críticos e, claro, muito mais curiosos.